Butch Cassidy, em The Sundance Kid, de 1969, conta a história de dois bandidos do Velho Oeste que, depois de uma série de assaltos a trem, eles são perseguidos por uma quadrilha de elite, no qual eles não conseguem fugir do seu encalço. A partir disso, eles se reúnem com uma terceira personagem, interpretada pela Catherine Ross, a Eton Place, e fogem para a Bolívia. Bom, o filme ele é vagamente baseado em fatos reais, o que é bastante comum nos filmes de faroeste, especialmente os faroeste clássicos. O que não é o caso desse, esse é um faroeste revisionista. São esses filmes de faroeste da década de 60, do período da nova Hollywood, onde basicamente os faroestes revisionistas são filmes de faroeste que subvertem os clichês do gênero de faroeste. E talvez o principal que desponte, se a gente for pensar nesse filme, seja o fato dos protagonistas serem fora da lei, serem bandidos, né, no caso. E para além disso, eles são personagens também pouco virtuosos, apresentam poucas virtudes que são comuns dos personagens do faroeste clássico. Eles são personagens que são covardes, eles são personagens que estão fugindo boa parte do tempo no filme. Por exemplo, o Sundance Kid, que ele não sabe nadar, ele tem medo na hora da fuga. O Butch Cassidy, no caso, o protagonista, ele nunca matou ninguém, né? Até uma cena bastante importante do filme, quando depois de ele matar uma pessoa, ele fica bastante transtornado. E outra subversão também, pensando nessa questão do faroeste revisionista, seria também o aspecto da trilha sonora, né? A gente tem uma música pop que toca numa das principais cenas do filme, né? Uma das cenas mais memoráveis, que é o passeio de bicicleta do Butch Cassidy com a personagem da Catherine Ross. Que é outro ponto curioso, né? Porque a gente também tem uma cena onde a gente tem quase a dinâmica, né, do Butch Cassidy, do Sundance Kid com a personagem da Catherine Ross, é quase um aspecto de trisal. Mas para além dessas subversões dos clichês, eu acho que o filme, de certa forma, ele faz uma certa reverência a esse mito do faroeste, a esse mito dos filmes de faroeste. O filme abre com umas cenas em sépia, e a própria sequência inicial é em sépia. Tem uma sequência da fuga deles para a Bolívia, também é feita com fotos em sépia, o que eu acho que no fundo faz uma certa reverência a esse estilo clássico do faroeste do início, né, do cinema. Apesar de boa parte do filme ser esses momentos de fuga, os personagens estarem em fuga, há grandes momentos de set pieces, momentos especialmente especialmente nos roubos de trem, onde acontecem explosões que são bastante vistosas e de fato são momentos de grande representação visual, o que eu acho que já abre espaço para comentar sobre a fotografia do filme, que é feita, o diretor de fotografia é o Conrad Hall, que é um dos principais diretores de fotografia de Hollywood, é um diretor bem premiado, e é curioso porque a intenção do diretor do filme, né, no caso o George Roy Hill, a ideia é de que o filme tivesse cores não tão chamativas, tivesse cores pouco expressivas. Inclusive isso é outro contraste, pensando nessa dicotomia entre faroeste clássico e faroeste revisionista. Tem até uma questão, o céu do faroeste clássico tem esse azul vibrante, o que remete às pinturas do Frederick Hamilton. Então, no caso do filme do Butch Cassidy, a gente tem essas cores mais inexpressivas, mais lavadas, assim. E o estilo do Conrad Hall é dito um naturalismo mágico. Naturalismo mágico porque ele filma as coisas, ele fotografa as coisas do jeito que elas são, mas ao mesmo tempo ele apresenta alguns momentos de estilização. Outro ponto interessante do estilo dele é esse uso das luzes diegéticas, né, das luzes que estão em cena. Então tem uma cena muito bonita quando eles estão na Bolívia, salvo engano, e eles estão numa espécie de restaurante com luzes. Então tem essa dinâmica que, a partir desse uso das luzes internas, tem uma dinâmica de luz e sombra, né? Inclusive a cena que eu comentei anteriormente, de quando o Butch mata alguém, né, e ele fica bastante culpado por isso. Tem uma outra cena desde na caverna, onde o Butch está totalmente na sombra, totalmente na escuridão, assim, totalmente desolado por ter matado alguém. O que é um aspecto bastante comum nos filmes de faroeste clássico, onde os heróis vão matando os outros personagens índios ou os vilões de maneira muito banal até. E no caso a questão, no faroeste revisionista, é bem comum dos personagens ficarem às vezes desolados, pensarem bastante
e na questão de matar alguém. Então, voltando para a fotografia, a gente tem esse aspecto mais naturalista, esse aspecto de ter cores pouco expressivas, até uma questão de textura, né? Apesar de boa parte do filme se passar num ambiente desértico, assim, tem várias paletas de cores diferentes, né? Fugas à noite, momentos onde as cores estão puxando mais para um marrom avermelhado, outros para um tom mais desértico, mais amarelado. Mas, de novo, são cores pouco expressivas, são cores bem lavadas, mas ainda assim existe uma certa variação nesse ambiente, apesar de buscar esse certo naturalismo com as cores. Outro caráter interessante da fotografia do Conrad Hall é o uso do foco. Em algumas cenas, eu consigo lembrar agora da cena de uma conversa dos três personagens, né, principais, e tem um foco no personagem que está na frente, a gente tem a reação dele, e o personagem está ao fundo desfocado, e em seguida isso inverte, o personagem da frente fica desfocado e o de trás fica com foco, o que de novo remete também à maneira que a partir da fotografia se constrói um pouco da personalidade dos personagens, né? Eu acho que o filme ele pontua muito bem essa diferença de personalidade entre os dois personagens. Então a gente vê a reação de um no primeiro momento e aí desfoca o outro e vice-versa. Então a gente tem uma fotografia que coaduna muito bem com a proposta do filme de ter esse aspecto mais naturalista mas ao mesmo tempo ter esses momentos mais estilizados. Acho que por fim Butch Cassidy e Sundance Kid é um dito faroeste revisionista com um visual bastante bonito e bastante inventivo na maneira que a fotografia coaduna com a trama. E para além disso é um filme que, apesar de trazer esses aspectos subversivos que conversam com o contexto em que ele foi produzido, ao mesmo tempo ele tem essa reverência a esse mito, especialmente desses personagens, dessa origem, dessa cultura americana e não só da cultura americana, mas especialmente dessa cultura de filmes de faroeste, de pensar como esses mitos dessa cultura americana foram relacionados com o próprio cinema, o início do cinema americano, o cinema de faroeste. Então acho que realmente é um faroeste revisionista bastante relevante de se comentar. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma sugestão, algum comentário sobre o filme, utilize o campo de comentários. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com quem você acha que pode se interessar, deixe sugestões para os próximos episódios.